Investigação interna conduzida pela Americanas revela que a antiga diretoria tinha conhecimento da fraude contábil ocorrida na empresa. A informação consta de fato relevante divulgado na manhã desta terça-feira. E nós vamos conversar mais sobre esse assunto com Carlo Cauti, repórter especial de economia aqui da Revista Oeste. Muito boa noite, Carlo Cauti. Está me ouvindo bem? Ouvindo bem, Paula. Muito boa noite. Bom, seja bem-vindo aqui ao Oeste Sem Filtro. Quero começar te perguntando, a rede de lojas Americanas aí admitiu, então, hoje, uma fraude que gerou um rombo aí de 20 bilhões de reais, pelo menos no começo, né? No comunicado publicado hoje, a rede de lojas Americanas diz que não há responsabilização dos três principais acionistas da Americanas, os brasileiros Jorge Paulo Lemann, Beto Sicupira e Marcel Telles. Te pergunto, bem objetivamente, é possível dizer que eles não sabiam de nada, Carlo? Mas dizer é possível, agora eles vão ter que demonstrar que não sabiam nada, né? Porque pelo menos um dos três, ele estava muito diretamente ligado ao dia a dia da empresa, então vai ter que se provar que ele não podia não saber o que estava acontecendo por lá. Lembrando que, além de admitir que houve fraude, né, e que além da empresa eram envolvidas também empresas de outras empresas, consultorias que analisavam o balanço da Americanas, a KPMG e a PwC, e que assinaram o balanço junto com os diretores da Americanas. Há também dúvidas de como os bancos não podiam não saber daquilo que estava acontecendo, considerando que eram os bancos que davam crédito para a Americanas através do chamado risco sacado, mas a Americanas não escrevia esse crédito no balanço. Então, os bancos, eles têm também, os grandes bancos brasileiros, analistas que verificam o balanço da empresa, inclusive porque muitos desses bancos indicam ou não as ações daquelas empresas para as quais eles emprestam dinheiro. Então, é muito difícil entender como esses mesmos bancos, eles não conseguiam perceber que havia um valor muito menor do que o deveria ter sido colocado no balanço na parte das dívidas da Americanas. Agora, voltando à sua pergunta sobre a responsabilidade dos controladores, de fato é algo que tem que ser demonstrado. Por enquanto, há um holofote apontado contra eles, não apenas por parte da imprensa, mas também por parte da política, lembrando que há uma CPI em andamento no Congresso Nacional. A magistratura também está fazendo suas investigações, a CVM, e eles estão dando alguns sinais de boa vontade, entre aspas, estão tentando achar um acordo com os credores, aceitando injetar na Americanas pelo menos 10 bilhões de reais e se comprometendo a não vender as ações da Americanas para os próximos 3 anos, considerando que pelo menos um desses três controladores, o Jorge Paulo Lemann, tem mais de 80 anos, né? Então, é difícil saber se ele vai viver até lá, até o dia de que esse acordo vai parar de ter validade. Então, é uma situação muito complicada e estamos falando, lembrando só para quem não tem muito claro o tamanho do rombo da Americanas, de um valor superior a 40 bilhões de reais que poderiam ter desaparecido por causa de uma fraude contábil, e isso da cadeia. Agora, a ver quem são os responsáveis desse desastre, que poderia ser, provavelmente já é, a maior fraude contábil da história da economia brasileira. Fernão faz a pergunta. Gente, será que dá cadeia mesmo? Nós temos exemplos de Madoffs aqui que morreram na cadeia por terem aplicado golpes ou coisas assim. Tem alguém desse calibre preso no Brasil hoje? Não, por enquanto não há. Infelizmente não há muitos casos de punições exemplares que foram atribuídas a fraudadores de balanços. O Eike Batista, ele acabou indo para a cadeia por um período, por outras razões, mas ele acabou pagando pelo menos parte daquilo que cometeu. Agora, fraudes dessa proporção, desse tamanho, é difícil que as pessoas sejam presas, até muitas vezes pela idade dessas pessoas, né? Lembrando que muitos dos diretores, ou no caso os controladores, são pessoas que têm mais de 70 anos, então é muito complicado, muito difícil que essas pessoas acabem presas, né? Alguns deles moram até fora do Brasil, então, mesmo que seja apurada a responsabilidade, e tem que ser apurada, é difícil que a justiça atue assim, de forma dura. Agora, o que é interessante notar é que, antes de chegar a esse ponto, tinha que ter anticorpos
no mercado brasileiro que existem, né? A lei prevê isso. Por exemplo, a CVM, por exemplo, a própria, de fato, até as próprias empresas de auditoria não deveriam ter se envolvido nesse escândalo, porque elas são responsáveis, até criminalmente, se assinarem documentos falsos. Então, há uma série de check and balance, né, que poderiam ter evitado essa situação, mas aparentemente nada funcionou. Então, vamos ver como a magistratura vai atuar e se de fato teremos responsáveis. Com certeza, a primeira linha de responsabilidade é da diretoria passada ou das diretorias passadas, porque uma fraude desse tamanho demora muitos anos para ser acumulada. Vamos ver como a justiça brasileira vai atuar nesse caso. Augusto Nunes. Carlos, prazer falar com você. Eu queria saber o seguinte, já existe alguma ação judicial movida por fornecedores lesados, Carlos? Augusto, essa é a parte mais interessante. Os fornecedores estão morrendo de medo de não receber nada. Tanto é que, Americanas já pediu recuperação judicial, então, ao menos que não tenha algum fato novo, vai ser muito difícil que um desses fornecedores peçam falência da empresa, até porque a recuperação judicial é feita justamente para proteger a empresa, né, dos fornecedores, né, proteger de eventuais pedidos de falência por parte de fornecedores, mas os fornecedores, especialmente os pequenos e médios, eles preferem ver o que vai dar essa história para entender a esperança ainda que chegue algum cavaleiro branco, especialmente estrangeiro, e compre Americanas, né, e possa eventualmente criar um plano de pagamento até escalonado no futuro, ao longo dos anos, das dívidas que Americanas tem, né? Até porque esses fornecedores, muitos deles, especialmente os pequenos, precisam da Americanas, a plataforma da Americanas, para sobreviver, para poder vender os seus produtos no chamado marketplace, né? Americanas não vendia apenas produtos próprios, ela dava a plataforma para o uso de terceiros que simplesmente utilizavam como intermediação entre eles que vendiam o produto e o comprador final. E a Americanas intermediava, dava o serviço de pagamento e ficava com a comissão. Então, muita gente está torcendo para que a Americanas, que era um dos maiores marketplaces do Brasil, não quebre, porque se quebrar, essa tecnologia também não vai ser mais utilizada por esses pequenos e médios vendedores, de fato, de produtos, né? Então, existe o medo de não receber nada, existe o medo de não poder mais utilizar essa plataforma, existe o medo também da lenteza, né, do tempo que demora a justiça brasileira, como há casos parecidos, né, de décadas para resolver situações análogas, né, parecidas. Então, os fornecedores, por enquanto, estão muito calados. Quem está se mexendo um pouco mais são os bancos, que têm as dívidas maiores, que têm os créditos, né, as dívidas da Americanas são créditos dos bancos maiores, falamos de bilhões de reais, e os bancos estão atuando até de forma bastante agressiva, porque os bancos, no começo da crise, nos primeiros dias de janeiro, tentaram chegar a um acordo com Americanas, falando para a diretoria e para os controladores: não entrem em recuperação judicial, porque isso limita muito nossa atuação, e vamos achar um acordo para escalonar o pagamento dessa dívida. Poucas horas depois que eles teriam alcançado esse gentleman agreement, a Americanas entrou em recuperação judicial. Então, os bancos se sentiram lesados e traídos, e o BTG Pactual, que normalmente é um banco que brilha por sua sobriedade nas comunicações, banco de investimento dos mais tradicionais do Brasil, soltou uma acusação, entrou com um processo contra a Americanas, lá no Rio de Janeiro, com uma série de acusações, chamando os controladores de fraudadores, de bandidos. Usou até termos chulos para definir os sócios controladores, lembrando que são o Jorge Paulo Lemas, o Sicupira e o Marcel Teles. Então, isso demonstra que havia muito mais do que interesses de recuperar os valores. Havia raiva por parte dos bancos credores que se sentiram ludibriados, né, pela atuação da Americanas. Pessoal, uma dica importante para você que sofre com dores crônicas no corpo, artrite, artrose, reumatismo, fibromialgia, inflamação ou desgaste nas articulações, não é normal conviver com essas dores. E hoje nós temos a doutora Marina Yazdi para dar uma breve explicação sobre o assunto. Doutora. Silvio, obrigada pelo convite, um prazer estar aqui. E, de fato, não é normal sentir dor, muito menos conviver com elas. Então, se você sente dor, é porque tem algo de errado e isso precisa ser tratado.
Essa é uma queixa muito comum que eu recebo no meu consultório e é algo que eu sempre explico para os meus pacientes. Se você tem dor, é porque tem algo que você precisa melhorar. E a gente é um reflexo daquilo que a gente come. Um exemplo, os nossos músculos, eles precisam de proteína para eles serem saudáveis. Os músculos saudáveis, eles acabam sobrecarregando menos as articulações e por isso eu passo a ter menos dor. Então, antes de pensar em medicamento, a gente precisa mudar estilo de vida e precisa melhorar a alimentação. Mas eu sei que nem sempre é fácil mudar a alimentação e aí nessas horas, nessas situações, eu acabo indicando o suplemento Ora Pronobis, que é um super alimento. Porque ele tem alta quantidade de proteína e isso ajuda na saúde dos músculos. Ele passa a ter uma grande quantidade de cálcio, isso ajuda na saúde óssea. Alta quantidade de vitamina C, mais do que uma laranja, isso ajuda o sistema imunológico e ainda é uma excelente fonte de ferro, que isso ajuda no tratamento da anemia. E além disso, a gente tem alguns compostos na Ora Pronobis que ajudam no processo da inflamação e isso atenua as dores crônicas. Então, além disso, a gente ainda tem melhora, alguns estudos mostram melhora na pressão arterial, no colesterol e também no controle do açúcar do sangue. Muito obrigado, doutora. Bom, agora a Renata tem uma promoção. Isso aí, você que está nos acompanhando hoje, 70% de desconto garantidos. E além disso, um colágeno tipo 2 que vai atuar diretamente nas suas articulações, ajudando também com as dores. Aproveita. É isso, pessoal. 0800 291 1010.